Oba, canal Dicionário Literatura. Estamos estudando os poemas do livro Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade. Agora é a vez do poema O que Fizeram do Natal. Neste poema reaparece a melancolia drummondiana. Já conversamos sobre melancolia do Drummond quando estudamos o poema Lanterna Mágica deste mesmo livro. Vamos recuperar um pouco daquele estudo. Na ocasião eu disse que a saudade é um sentimento de celebração e a melancolia é um lamento. A saudade é um tanto ingênua, porque as pessoas saudosas elas têm a esperança de que elas podem reviver aqueles bons momentos, de que elas podem recriar a circunstância e os fatos exatamente como eles aconteceram e recuperar aqueles bons sentimentos, mas isso é ingenuidade, isso é impossível, porque as circunstâncias mudam, as pessoas se transformam, pessoas desaparecem, os interesses são outros e etc. Um exemplo clássico dessa ilusão está no livro Dom Casmurro, do Machado de Assis. O personagem Bentinho, ele tem essa esperança de recuperar os sentimentos da adolescência, tanto que ele reconstrói a casa da Rua Matacavalos exatamente como era a casa em que ele vivia quando conheceu e se apaixonou pela Capitu. Mas isso não é possível. Primeiro porque o Bentinho, com 15 anos, era um homem romântico e aos 60 anos era um homem realista. Ele mesmo escreveu que queria atar as duas pontas da vida. Não dá. Não dá. A melancolia já é um sentimento mais realista, porque a melancolia é o resultado de um redimensionamento dos fatos no tempo. E não há como evitar o desgaste, o desnudamento dos fatos no decorrer do tempo. Não há como evitar isso. Quando nós fizemos coisas no passado e as fizemos com muita vontade, vigor, entusiasmo, com muita motivação, com uma argumentação vasta, e nós fizemos coisas como se estivéssemos fazendo a coisa mais importante do mundo, como se nós fôssemos pessoas muito importantes, decididas e capazes de transformar o mundo. Quando nós fizemos isso numa determinada época, todo o fato estava vestido com toda essa força, mas com o decorrer do tempo a motivação se transforma, os argumentos são outros, os ideais se modificam e o fato vai ficando cada vez mais nu. Ele perde aquela vestimenta da juventude, da idealização, do prazer, do desejo. Ele vai perdendo aquelas roupagens que ele tinha na época, até que o fato fique tão pequeno, tão distante, que alguns chegam a se tornar insignificantes. Esse distanciamento dos fatos no tempo e no espaço, e eu digo no espaço também porque nós devemos sempre correlacionar com a ideia de que quando nós vemos coisas e essas coisas estão cada vez mais distantes dos nossos olhos, elas ficam menores. No tempo também, quanto mais elas ficam distantes no tempo, elas ficam menores. E quanto mais elas ficam menores, elas vão perdendo também significância, porque elas vêm para uma outra circunstância, que é a circunstância do presente. E nessa circunstância do presente não estão todos aqueles ingredientes que havia naquela circunstância do passado. Compreende? Então os fatos vão ficando muito sós. E isso dói. Dói porque as pessoas se achavam importantes, grandes, significativas, e elas vão perdendo aquela ilusão de que podem mudar o mundo, de que podem transformar as coisas todas, e elas acabam vendo que o papel de cada ser humano no mundo, apesar de grande para o sujeito, é pequeno diante de uma realidade tão vasta, tão grande. Essa é a melancolia drummondiana. Vamos ver se ela aparece aqui neste poema mesmo, vamos ver se ela está aqui. Vamos ler o texto. O que fizeram do Natal? Natal. O sino longe toca fino. Não tem neves, não tem gelos. Natal. Já nasceu Deus menino.
As beatas foram ver, encontraram o coitadinho Natal, mais o boi, mais o burrinho, e lá em cima a estrelinha alumiando, Natal. As beatas ajoelharam e adoraram o Deus nuzinho. Mas as filhas das beatas e os namorados das filhas, mas as filhas das beatas foram dançar black bottom nos clubes sem presépio. É isso. Percebe como é que o Natal vai diminuindo, ficando distante no tempo e no espaço? 2000 anos depois do nascimento de Cristo, Natal significa nascimento. Então, 2000 anos depois, o Natal está bastante distante. E esse distanciamento no tempo causa um distanciamento cultural, ético, religioso, moral, social, etc, etc, etc. Esse distanciamento vai tornando menor, como se fosse uma imagem que vai se afastando de nós, vai se tornando menor diante das circunstâncias do presente. E isso gera esse sentimento já no título, o que fizeram do Natal. Quer dizer, o que fizeram quer dizer que o Natal não é o mesmo. E aconteceu alguma coisa ruim, o que fizeram do Natal. Já no segundo verso, ele nos dá uma ideia desse distanciamento. Ó, Natal, o sino longe toca fino. Duas palavras em 5 que já dão uma ideia bastante clara do distanciamento. A palavra longe e a palavra fino. Fino, contrário de grosso. Se fosse grosso, ocuparia mais espaço. Se ocupa mais espaço, é maior. Se é maior, está mais perto dos nossos olhos. Como é fino, está mais distante dos nossos olhos. E ele prossegue com: não tem neves, não tem gelos. Outro distanciamento, porque a Europa está muito longe. Natal. Já nasceu Deus menino. E aqui o Drummond pegou pesado. Porque para dar esse distanciamento e reforçar e chegar no ápice, no clímax desse distanciamento, ele colocou Deus com inicial minúscula. Porque Deus também foi diminuído nesses 2000 anos. É incomparável a força de Deus quando ele nasceu como o Salvador, o Messias, e ele transformou toda uma sociedade, ele fez milagres, as pessoas e etc. Aquele Deus que era tão temido na Idade Média, que era tão respeitado e venerado e etc, etc. Não, hoje as filhas das beatas ignoram esse Deus e vão dançar black bottom no clube sem presépio. Simplesmente ignoram, desprezam. Então esse Deus não tem a mesma força cultural, religiosa, metafísica que se tinha antes. Não tem. Foi diminuído. Então ele aparece com inicial minúscula e menino. Já nasceu Deus menino, as beatas foram ver, encontraram o coitadinho Natal, mais o boi, mais o burrinho. A palavra Natal aparece 4 vezes. Aqui nesse trecho, a terceira vez que ela aparece no texto, ela aparece entre parênteses. Por quê? Por que só nessa vez ela aparece entre parênteses? Porque aqui é como se o Drummond quisesse explicar para nós que o coitadinho aqui não é o menino Jesus, o coitadinho aqui é o Natal. É ele que está desaparecendo. É ele que está se tornando insignificante. É ele que está perdendo aquela força que ele tinha há 2000 anos. Então, presta atenção lá, ó. As beatas foram ver, encontraram o coitadinho Natal, mais o boi, mais o burrinho, e aí ele coloca o burrinho com diminutivo, para dar também um distanciamento, e lá em cima a estrelinha, de novo diminutivo, a estrelinha iluminando, Natal. Então quando ele usa esses diminutivos, ele ajuda a dar essa ideia de afastamento, distanciamento, de estar longe. As beatas ajoelharam e adoraram o Deus nuzinho, de novo Deus com inicial minúscula e nuzinho de diminutivo, para dar uma ideia de distanciamento, e também nuzinho, por quê? Porque os fatos vão sendo desnudados durante o tempo. Percebe? Você tem um fato de há um século e ele vai ficando nu, por quê? Porque ele vai perdendo aquela motivação que ele teve naquela época, a argumentação, a força idealista, a força daquele período, uma motivação coletiva que existia naquele período, os valores daquele período vão saindo e fica o fato nu, sozinho. É esse fato nu e minúsculo
que gera essa melancolia drummondiana. Então, quando ele diz, e adoraram o Deus nuzinho, mas as filhas das beatas e os namorados das filhas, mas as filhas das beatas foram dançar Black Bottom. Aqui ele consegue duas sintaxes numa sintaxe só, quando ele repete o terceiro verso na quinta linha, exatamente igual, mas as filhas das beatas e os namorados das filhas, mas as filhas das beatas, ele repete, e como é que chama isso? Como é que chama essa figura de linguagem? Anacoluto. Anacoluto é uma figura de linguagem que se caracteriza pela interrupção sintática, dá-se uma pausa e depois reinicia o período para formar uma segunda sintaxe. Então você acaba tendo duas à sua disposição. É o que ele faz aqui. Ele começa como as filhas das beatas e os namorados das filhas, não continua, interrompe e recomeça. Mas as filhas das beatas foram dançar Black Bottom. Mas quando ele lê que as filhas das beatas foram dançar Black Bottom, você já está sabendo que ela, mas os namorados delas, não são apenas elas. Então ele constrói duas sintaxes numa só, com esse recurso chamado anacoluto, que ele usa várias vezes em vários poemas e muito bem usado como aqui. Quando diz que elas foram dançar Black Bottom nos clubes sem presépio, o fato de dançar Black Bottom, uma dança da moda na época, no dia de Natal ou na véspera de Natal, dá a insignificância do Natal para elas. E nos clubes sem presépio, porque os clubes também sem presépio, sem Natal, sem a celebração do Natal, quer dizer que para muita gente o Natal já ficou tão pequeno que desapareceu. Algumas coisas são mais importantes, como Black Bottom. Black Bottom é uma dança vinda dos Estados Unidos dos anos 20, que virou febre lá e febre aqui. Essa dança começou pelos negros do sul dos Estados Unidos, da zona rural. Teve uma cantora na época muito famosa, que aliás tem um filme dela do ano passado, que se chama A Voz Suprema do Blues, que é uma pequena biografia da cantora Ma Rainey. E a Ma Rainey, ela é uma cantora assim negra, forte, vigorosa, geniosa, e que sabia da força da voz dela, do poder que ela tinha, porque ela vendia muitos discos, e a música dela servia, muitas delas, para dançar esse Black Bottom, e ela tinha esse bastante poder. É um filme interessante porque há várias reflexões, inclusive do movimento negro norte-americano, e numa dessas reflexões ela diz o seguinte, porque ela é uma cantora negra no meio de um monte de empresários, distribuidoras e gravadoras de homens brancos. E ela diz numa das frases do filme, ela diz, eles não me querem, eles querem a minha voz. Percebe que a Ma Rainey não tinha aquela ilusão de que eles me amam, eles me adoram, nossa, que legal, eu sou uma negra diferente porque eles me amam tanto, eles me tratam como rainha. Não, ela não tinha essas ilusões. Ela sabia que eles não me querem, eles querem a minha voz. E como ela tinha esse realismo, como ela tinha essa convicção bastante forte do papel dela naquele momento social dos Estados Unidos, é assim que ela convivia e negociava com os seus empresários. Então não era uma pessoa fácil. Ma Rainey não era uma pessoa de fácil trato no dia a dia, porque ela sabia que ela não era amada por aqueles homens, e sim a voz dela, porque rendia muito dinheiro, e ela sabia disso. Então essa reflexão sobre o convívio dela com aquelas pessoas e como ela negociou a própria voz é muito interessante. E mais interessante ainda porque a Ma Rainey é vivida pela atriz Viola Davis, excelente atriz, e nesse papel então mais que excelente. É impressionante a realização dela. Além do filme ser muito bem cuidado, é um figurino extremamente bem feito, bem cuidado, bem aparelhado, bem planejado. Uma coisa muito boa de se ver. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque o Drummond estava antenado nessas coisas todas. Essa dança foi muito famosa nos anos 20 e esse livro é de 1930, que é o final dos anos 20 do século 20. O fato do Drummond estar antenado nisso e sabendo o que se passa com as filhas das beatas, significa que o Drummond não era aquele intelectual que ficava restrito a uma rodinha de intelectuais, artistas, pensadores, escritores, poetas, e ignorava o resto do mundo. Não, o Drummond não era assim. O Drummond queria captar todo o sentimento do mundo inteiro.
Já no primeiro poema desse livro que nós estamos estudando, quando ele diz: mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Olha, mais vasto é meu coração, quer dizer que meu coração é mais vasto que o mundo, que já é bastante grandão. E ele quer todo esse sentimento do mundo nele. Por isso ele acompanha esse mundo no espaço e no tempo. Ele não quer perder nada deste mundo. Nisso Drummond demonstra, e demonstrou durante toda a sua vida, ele demonstra que ele se recusa a passar com o tempo. O tempo passa, mas ele passa junto. Ele vai caminhando durante o século XX e ele vai se modificando, se transformando, conforme as sociedades também vão se modificando, se transformando. Então, o Drummond soube registrar as dores da Primeira Guerra, os problemas com o crack da Bolsa de Nova York em 1929, com os sentimentos da Segunda Grande Guerra e etc. Ele soube acompanhar. E quando chegou na contracultura nos anos 60, ele também já é outro Drummond. E quando chegou naqueles anos terríveis, difíceis, dos anos 80, de um realismo muito duro, o Drummond também estava lá com uma literatura também muito dura, acompanhando tudo isso. Ele soube acompanhar a trajetória do século XX. Aliás, ele viveu de 1902 a 1987, ou seja, ele atravessou o século XX. E ele soube atravessá-lo sem ficar para trás. É isso que eu estou dizendo, ele se recusou a ficar para trás. Ele se recusou a deixar o tempo passar e atropelá-lo. Não, ele não se deixou atropelar pelo tempo. Ele foi junto. Ele foi seguindo, se transformando. Daí a importância desse grande poeta. Nós temos o século XX na obra drummondiana. E essa melancolia que ele nos revela é a melancolia própria do ser humano. Porque no momento que nós fazemos coisas, nós nos sentimos grandes, muito grandes. Mas o tempo passa e vai mostrando para nós que nós somos um em mais de 7,7 bilhões de habitantes deste planeta. E todos fazem coisas. E se todos estivessem fazendo a coisa mais importante do mundo, impossível. Mas a gente se ilude, a gente tem esperança, a gente gosta de se sentir grande. E depois vem essa melancolia dizer para nós: ó, você é quase insignificante, você é quase nada. E o Drummond, com 28 anos de idade apenas, já sabia dessa melancolia, já sabia desse sentimento e já sabia do poder do tempo contra as nossas ilusões. Ok? Esse é o Drummond, grande amigo nosso, que passa para nós todo o século XX em sua obra. E eu gostei muito de conversar com vocês também a respeito deste poema, e nós vamos continuar estudando o livro Alguma Poesia. Em breve eu volto com mais um texto do Carlos Drummond de Andrade. Um abraço a todos, obrigado pela atenção. Ok? Até!